Fala, povo! Estamos aqui para uma nova série do Natal da Química, que é uma série de vídeos semanais sobre temas aleatórios. Assim, não tão aleatório, mas coisas focadas de química que não estão muito na questão só de fazer questão, que é o que eu gosto mais de fazer. Mais de 1.100 vídeos no canal só de questão resolvida. Então, atendendo a pedidos inúmeros, vamos falar hoje de livros para estudar para ITA e IME. Então é o seguinte, eu trouxe até alguns que eu tenho aqui, ó, que servem de base, só que eu vou dividir em alguns grupos de livro para ficar um pouco mais fácil, tá? E só para constar e para registrar, essa ideia não é minha, essa ideia é de vocês que assistem o canal e também do Felipe Ghisoli, que é um amigo de longa data, que tem um canal muito bom, que eu sugiro que você visite depois, se inscreva e acompanhe, que é o Universo Narrado, em que ele fez um vídeo uma vez, no ano passado, em novembro, se não me engano, falando de livros para estudar de química para o ITA. E me citou na época, foi mó legal, foi muito companheiro da parte dele. E agora eu retribuo essa citação para o Felipe Ghisoli lá no Universo Narrado. Galera, é o seguinte, vou fazer pacotes de livro aqui, tá? Aqueles que eu acho que são básicos, depois eu vou para os específicos. Nos básicos, a pergunta que todo mundo faz para mim é o seguinte, cara, eu vou começar a estudar para ITA agora. Eu devo pegar ou começar por onde? Gente, esse aqui é aquele que eu recomendo como uma base para você começar. Ricardo Feltri. É um livro bom e quanto mais antigo, melhor. Porque os livros antigos de química, pelo menos os que eu vi no Brasil, eu acho que é uma realidade mundial, mas no Brasil é um pouco mais acentuado isso. São livros que são mais fundamentados, teoricamente. Eles vão mais a fundo na matéria. Então, para você ter uma base de ensino médio de química, com um pequeno tempero a mais de ITA, é um livro muito bom. Essa aqui é a coleção, eu tenho os 3 volumes dele, é de 95, tá? Essa coleção do Ricardo Feltri. Só que tem versão atual, tem versão mais antiga, então eu acho que é um bom começo. Outro legal que eu não tenho ele aqui, mas o meu pai tem, meu pai é químico também, para quem não sabe, tá? Esses livros aqui, a maioria vieram dele, vou falar depois dessa história. Mas é o Setsuo Yoshinaga. Se não me engano, é Química Geral e Físico-Química, tá? É um livro de 70 e poucos. Você deve encontrar em sebo, livraria que mexe com livro usado, ou até no Mercado Livre, essas coisas. E é um livro legal também para você acompanhar, tá? Eu particularmente prefiro a linguagem do Ricardo Feltri. Acho que ele traz muito bem a matéria, sabe colocar as coisas um pouco mais complexas de um jeito fácil, ou melhor, bem explicado, e é um bom começo. Então, você quer começar a estudar para o ITA no ensino médio? Recomendo que você faça a coleção do Ricardo Feltri inteira, ou se você não teve uma base legal, comece fazendo a coleção do Ricardo Feltri inteira. Aí depois, tô com a colinha aqui, óbvio, né? Depois disso, você quer ir para um upgrade. Aí, Química Geral agora para um pezinho no ensino superior, ou os 2 pés no ensino superior. Que muita coisa que o ITA traz, igual teoria do orbital molecular, é coisa que você vê só no ensino superior, você não vê no ensino médio em geral. Aí tem uma listagem boa aqui, tá? De Química Geral, tem professor que eu conheço, assim, famoso, de longa data, que dá aula para ITA há muito tempo, que usa esse livro como base da montagem das aulas dele. E realmente é um livro muito bom. Esse livro meu pai usou quando eu fazia Química Geral lá na UFJF, assim como eu também formei lá. É o livro do Mahan, Química, um curso universitário, tá? É um livro antigo, esse aqui é a edição dele, quer ver, ó? Cara, nem tem aqui a edição. É de... Nossa, bicho, é antigo, hein? 72, tá? Então é um livro bem antigo, mas um livro muito bom. E ele, pessoal, é um livro de química geral mesmo. Ele fala tanto de físico-química quanto de química orgânica. Orgânica ele não é o forte dele, mas a físico-química dele, a parte de gases, a parte de química geral é muito bem estabelecida. Então é um livro bom para você seguir com um passo 2, tá? Ah, beleza, mestre, mas não quero esse, eu quero outro. Tem outra opção? Tem. Aí tem um que eu gosto muito,
tá? Esse é o meu... eu acho que a linguagem que ele usa é uma linguagem muito acessível. Ele explica bem. Eu gosto de livro que explica. Não é o cara jogando assim pra você, faz isso aqui, joga teoria aleatória lá, como se fosse algo muito trivial. Tipo aqueles livros de cálculo 2 que tem por aí. É o livro do Russell, Química Geral, volume 1 e volume 2, do J.B. Russell. Cara, para mim esse cara chega num ponto ápice de explicação. Ele explica muito bem a parte de ligações, de energia de rede, de entalpia, entropia. Eu acho que ele explica de um jeito bem acessível, tá? Lógico, tem 2 volumes, como é Química Geral, tem a química inteira. Só que não precisa pegar os 2 volumes, tá? Eu acho que a parte que ele foca em físico-química e a parte de inorgânica dele, ó, já dá um caldo interessante. Se eu não me engano, é volume 1. Eu não tenho esse livro, eu usei na universidade, na biblioteca, só que eu lembro dele com muitas boas recordações. Beleza? Outro legal, aí eu não sou muito fã dele para física, para química geral, mas o pessoal ama. Peter Atkins, Princípios de Química, né, se não me engano. Acho que é isso mesmo. É um livro de química geral muito famoso, o pessoal gosta pra caramba, eu não sou tão fã, só que é um livro que o pessoal que passou no ITA, ou que está fazendo preparação para o ITA, costuma endossar como um livro legal. E outro, que eu lembrei agora, antes de gravar o vídeo, estava fazendo a minha colinha aqui para vir gravar, que é o do Brown, que é Química, a Ciência Central. O livro parece tanto quanto, né, pomposo pro lado da química, puxa a sardinha, só que ele traz a matéria de maneira muito clara. A explicação do Brown para alguns quesitos, a parte de cálculos estequiométricos, parte de analítica envolvendo química geral, eu acho muito bem feita. Então você pode olhar também para lá como um livro que você pode usar. Problemas. Esse aqui você deve achar ele, o Marlon, você deve achar em sebos igual eu falei antes, né? Mas o Russell, o Atkins e o Brown não são tão antigos assim, tem versões antigas, óbvio, só que você vai achar eles em livrarias e não é muito barato. Esse é o problema deles. Mas se você conseguir, por exemplo, partes dele, capítulos, que você pode fotocopiar alguns capítulos ou partes pequenas, ou se você conseguir em bibliotecas públicas, algumas têm, acessar, ou você pode também procurar versões mais antigas dele que quebram bem o galho. Então, química geral, esses 4, né? O Mahan, o Russell, o Atkins e o Brown são os que eu acho mais interessantes para você. Tem uma linguagem acessível e não é tão complicado assim. Agora, vamos para a inorgânica. A inorgânica especificamente, eu vou falar de inorgânica do ponto de vista de um químico falando, tá? Não de um professor de química. Porque na química que a gente vê em cursinho, eles separam colocam a analítica no meio da inorgânica. E não é bem assim. Analítica é a parte de análises, cor de composto, aquelas coisinhas todas lá, que é legal. E a inorgânica, ela abarca um pouco isso também, mas mais as propriedades de reatividade. E tem um livro bom pra caramba, que alguns pontos dele são úteis para você. Outros eu não recomendo, porque ele já aprofunda um pouco demais, que é o J.D. Lee. O nome é ótimo. Química inorgânica não tão concisa. O cara já joga real para você. Mas é um livro muito interessante pelo jeito, a abordagem. Ele aborda família por família da tabela periódica, característica do elemento, exceções, tipo de ligação, spin, como é que fala? Exceções de ligação, propriedades magnéticas, reatividade, sínteses. E aí a parte que eu acho mais brilhante dele, ele relata como é que se faz, por exemplo, a fabricação do ácido clorídrico, ácido sulfúrico em termos industriais, só para dar uma pincelada. Então é um livro que você pode olhar com carinho, tá? Mas por favor, não coma esse livro inteiro. Ele é indigesto. Você tem que petiscar esse livro para poder complementar. Por quê? Aí, como falei para você que o pessoal, a gente confunde um pouco inorgânica com analítica, tem um de analítica, eu acho que você deve dar uma olhada nele, para ITA principalmente. Sabe aquelas reações que você não sabe como é que você vai descobrir o que vai acontecer? Teve um caso de uma questão de 2007, se não me engano, 2004, do cobre reagindo com ácido nítrico, uma coisa assim,
que formava enxofre elementar, algo do tipo. Essa reação você encontraria onde? No Vogel, Química Analítica Qualitativa. É um livro muito bacana de se ver, muito bacana de ler, só que assim, ele é um livro de consulta. Você pode, se você quiser ler o Vogel, vai ser muito entediante, que ele vai falando reação por reação, de elemento por elemento, de grupo por grupo, cor de composto, tipo de cristal formado. É um livro bem detalhado, então você pode pegar, sugestão que eu te dou, olhar algo que tem caído frequentemente tanto no ITA quanto no INE, pesquisar no Vogel como uma fonte de consulta legal, tá? Acho uma ótima. E analítica quantitativa, não recomendo nenhum de ensino superior. Eu gosto muito do Skug, mas eu não recomendo para você porque ele vai um pouco além. Se você quiser olhar nele somente a parte de titulação, de volumetria, né? Beleza, mas esses de química geral que eu citei traz a volumetria necessária para fazer as questões do ITA e do INE. Beleza? Eita. Agora, para terminar, deixei a nossa duas pérolas agora aqui. Orgânica, que é a matéria que eu particularmente mais gosto de ensinar. Eu gosto desse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele tem um vínculo de carinho também, porque esse livro foi meu pai que me deu. Meu pai usou esse livro na faculdade. É do Morrison Boyd, Química Orgânica. É um volume colossal, ele tem 1.500 páginas, deixa eu ver, 1.600 páginas, 1.600 e poucas páginas. Essa edição é de 71, se não me engano, 81, quer ver? Deixa eu checar aqui. É a 8ª edição do Morrison Boyd. 83, na verdade. 83. Mas é um livro assim, eu acho a explicação do Morrison não tem igual. Só que ele é um livro antigo, então ele peca num aspecto. Ele tem pouca imagem, pouca figura. Graficamente ele é horrível, mas em termos de explicação ele é ótimo. Aí você pode complementar isso como? Pegando versões mais novas do Morrison Boyd, que tem versões mais novas, ou indo para o McMurray, que é um livro famoso, John McMurray, um famoso autor de química orgânica, e o campeão do campeão das universidades, que eu ouço falar, aqui no Brasil pelo menos, que é o Solomons, tá? Solomons é um autor também de química orgânica famosíssimo. Eu acho a linguagem de explicação dele um pouco complicada, às vezes não tão clara. Ele meio que foge um pouco de algumas explicações, mas é uma parte interessante. Eu diria que o McMurray e o Solomon você pode olhar mais reações orgânicas e mecanismos de reação, aquelas reações mais cri-cri. E o Morrison, a parte de fundamento da química orgânica, como acontece a reação orbital, essas coisas, eu acho que é um livro bacana de se olhar. Beleza. E agora, para terminar, físico-química. Só que físico-química eu vou dar um alerta para você. A eletroquímica, a parte de equação de Nernst, essas coisas, nos livros de química geral se encontra muito bem. Não tem por que pesquisar em outro lugar. Agora, gases, sinceramente, o Marra costuma ir bem, mas esse cara aqui não tem igual. Vou te dar um alerta já que é um livro denso e ele é profundo. Só que ele tem um diferencial. Ele tem na divisão dele parte de conceito e parte de formalismo. Então você tem o conceito, a parte teórica e a parte de formalismo matemático, que aí entra cálculo, dá com pau. Você pode ler o conceito que vai te ajudar muito a entender um pouco da parte de gases, termodinâmica, química principalmente, tá? Esse volume 1 aqui, que eu recomendo para você, é o do Peter Atkins, mesmo da Química Geral, e do Júlio de Paula. Ele é um livro que traz no volume 1 toda a parte de termodinâmica. Vou até checar aqui até onde ele vai no volume 1. E isso, termodinâmica e equilíbrio, na verdade. Então aqui se encontra também a parte de potencial químico, que já foi cobrado no ITA algumas vezes, tá? E ele traz isso de um jeito muito claro. Eu acho a linguagem que ele coloca muito clara para você abordar. Então eu citei aqui hoje, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 livros. Você não tem que ler todos, não quero que você leia todos, e eu vou ter raiva se você ler todos eles. Quero que você pegue, consulte e veja quais são aqueles que têm a linguagem que toca melhor a sua alma, vamos dizer assim. Coisa poética, né? Você vai ficar mais satisfeito de entender. Porque linguagem não tem jeito, gente.
igual professor. Eu tenho um jeito de explicar. Tem gente que não gosta da minha explicação, é óbvio. E tem gente que gosta de explicar, tem gente que ama a minha explicação, tem gente que gosta de outro jeito de explicar. Isso aqui não tem jeito, é o que vai pegar para você. E cada um funciona de um jeito. Então, olhe, folheie, tente ver o que funciona melhor e aquilo que funcionar melhor, você pega e aplica no seu cotidiano de estudo. Beleza? Tamo junto. Vou te pedir aqui para você se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para aqueles que você acha que vão se interessar pelo conteúdo e acompanhar que todo dia, segunda a sexta, tem resolução de questão aqui no canal, inclusive de questão do ITA e do IME. Beleza? Tamo junto, é nóis, valeu!